Olá, pessoal! Hoje nós iremos trabalhar com áreas de figuras planas. A área é a medida de uma superfície. Costuma-se dizer que é a parte interna da figura geométrica. Vamos conhecer agora as principais áreas de figuras planas. Começamos então pelo retângulo. O retângulo é uma figura muito importante, porque ela vai servir de base para nós encontrarmos a área de outras figuras, tá bom? Aqui nós temos um retângulo que ele tem base 4 centímetros e a altura 3 centímetros. Percebam que ao dividir, fazer separado aqui, ó, 4 e aqui 3, a gente acabou quadriculando esse retângulo, né? Então, fazendo esse quadriculado aqui de 4 por 3, nós obtivemos quantos quadradinhos? Observem quantos quadradinhos a gente obteve, né? Fazendo esse quadriculado de 4 por 3. Foram 12, né? Será que teria outra maneira de nós vermos essa área que é de 12 quadradinhos menores, sem ter que quadricular e contar quadrado por quadrado? Que maneira pode ser essa para a gente chegar nos mesmos 12 quadrados sem precisar fazer esse quadriculado? Bom, a maneira é, se nós multiplicarmos a base pela altura, certo? Quando a figura é um retângulo e nós queremos encontrar a área, basta multiplicar a base pela altura. Base chamamos de B minúsculo e a altura vai ser o H, tá bom? A altura é sempre H em geometria. Então, 4 centímetros vezes 3 centímetros dá 12 centímetros ao quadrado. Porque centímetro vezes centímetro, né, pessoal? É uma potência. Repete, então, fica ao quadrado ali em cima. Vamos ver, então, fazendo um teste para ver se vocês entenderam. Qual é a área deste retângulo aqui? De base 9 e altura 5. Então, base vezes altura é só multiplicar 9 centímetros por 5 centímetros, que vai dar 45 centímetros ao quadrado. Quando aqui nós estamos falando de base por altura, né? Mas pode ser frente por fundos, se estiver falando de terreno, né? Se ele estiver na forma retangular, pode ser frente por fundos, largura vezes comprimento, é tudo a mesma ideia, tá bom? Quadrado. O que é um quadrado? O quadrado, pessoal, nada mais é do que um retângulo que tem todos os 4 lados de mesma medida. Então, se ele é um retângulo também, ele é resolvido pela mesma fórmula, que é base vezes altura. Só que como a base e a altura no quadrado são de mesmo tamanho, a gente diz que é lado vezes lado. Isso vai dar uma potência, por isso que a gente diz que a área do quadrado é lado ao quadrado. Basta tu pegar a medida de um dos lados e elevar ao quadrado. Tu tem a área do quadrado daí. Então, se o quadrado, né, tem lado 7 centímetros, qual será a área dele? 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, que vai dar 49 centímetros quadrados. Paralelogramo. O paralelogramo, pessoal, ele é um quadrilátero também, tem 4 lados, né? Só que os lados opostos sempre paralelos, né? E pode acontecer de 2 desses lados, ó, terem um ângulo meio inclinado, tá? Como será que a gente vai encontrar a área quando é um paralelogramo? Vamos pensar assim, ó. Se eu cortar perpendicular à base aqui
Ó, pego no cantinho ali em cima e corto até aqui embaixo. Imaginem eu recortando esse pedacinho e encaixando aqui do outro lado, ó. Percebam que com a mesma figura eu formei um retângulo. Por isso que a base do paralelogramo, a base e a altura, e o jeito de encontrar a área é o mesmo, tá bom? Então, paralelogramo tem a mesma fórmula do retângulo, base por altura. Então, vamos ver, ó, qual a área de um paralelogramo que tem 10 centímetros de base e a sua altura é a metade da sua base. Então, como nós faremos essa área? Basta multiplicar a base pela altura. Então, se a base é 10, a altura é a metade, é 5. 10 vezes 5, 50 centímetros ao quadrado. Triângulo. O triângulo, pessoal, na verdade, em qualquer retângulo, se tu traçar uma diagonal, tu vai obter dois triângulos de mesmo tamanho dentro de qualquer retângulo. Para nós encontrarmos, então, a área de um triângulo, basta nós multiplicarmos a base dele pela altura, como no retângulo, só que daí tu precisa dividir ao meio, né? Porque tu não quer a área do retângulo, tu quer do triângulo. E como o triângulo é a metade do retângulo, eu preciso dividir esse valor ao meio para ter a área do triângulo, tá bom? Então, todo triângulo, a gente multiplica a base pela altura. A altura no triângulo é sempre perpendicular à base. Neste caso aqui, a altura está sendo o próprio lado do triângulo, mas se é um triângulo daqueles abertinho, pega bem no ponto mais alto e vai até embaixo. Ali está a altura, certo? Então, base vezes altura e divide ao meio. Ó, esse aqui, ó. Aqui está um triângulo, né? Um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. A base aqui é 5, a altura é o 6. Olha, a altura é lá no ponto mais alto, perpendicular na base, ó. Como é que vai ser, então, essa área? Multiplica a base e a altura, né? Ou a altura por base, que é a mesma coisa. O resultado deu 30, divide ao meio, fica 15 centímetros ao quadrado. No losango, pessoal, o que acontece no losango? Observem que o losango, ele tem uma diagonal, né, a diagonal menor e uma outra diagonal maior. A diagonal menor eu chamo de D minúsculo, a diagonal maior eu chamo de D maiúsculo, certo? Quando a gente traça as diagonais aqui, vocês observaram que eu fiquei com triângulos, 4 triângulos retângulos iguais? E se eu colocar, ó, esse mesmo triângulo que eu tenho aqui, coloco aqui, esse outro coloco aqui, e vou formando essa figura por fora aqui, que nada mais é do que um retângulo, de novo retângulo, né? Então, se eu fosse ver a área desse retângulo, falando de losango, que tem as diagonais, eu teria que multiplicar a diagonal pela outra diagonal. Isso para ter a área do retângulo. Mas como eu quero a área do losango, e vocês perceberam que nessa figura que é o retângulo cabem dois losangos iguais, então, se eu pegar essa área do retângulo e dividir ao meio, eu vou ter a área do losango. Então, para achar o losango, nada mais do que tu multiplicar as diagonais e depois dividir por 2, certo? Vamos testar, então. Qual a área do losango com diagonal menor 5 e a maior o dobro da menor? Então, se a maior é o dobro, vai ser 10, né? 10 vezes 5, 50, dividido ao meio, 25 centímetros ao quadrado. O trapézio. O trapézio, pessoal, é um quadrilátero também, só que ele tem apenas dois lados paralelos,
que eu chamo de base maior, ou B maiúsculo, e base menor, B minúsculo. A altura fica sempre entre as bases, perpendicular, né? Aqui, a base que está embaixo. O que acontece? Observem que se eu pegar esse mesmo trapézio e colocar aqui, ó, viradinho, eu vou ter um paralelogramo. Lembram a fórmula do paralelogramo? Era base vezes altura, né? Como retângulo. Só que neste caso aqui, a minha base, eu vou ter que somar a base maior com a base menor, para ter a base total. Então, se eu somar as duas bases e multiplicar pela altura, eu vou ter a área do paralelogramo. Só que eu quero a área do trapézio. E como cabem dois trapézios iguais aqui nesse paralelogramo, eu também vou ter que dividir ao meio, tá bom? Então, no trapézio, como é que tu encontra a área? Tu soma as bases, multiplica pela altura e divide ao meio. Ó, um exemplo para a gente praticar, então. Base menor 5, base maior 6 e altura 6 também. Como é que eu vou encontrar essa área? Primeiro, eu substituo nos lugares corretamente, né? Primeira coisa, faz o parêntese, que é somar as bases, deu 11. Próximo passo, multiplico pela altura, deu 66. E, em último, eu divido ao meio, que vai dar o 33 centímetros ao quadrado. No círculo, né, ele não é um quadrilátero, claro, ele é apenas uma figura geométrica, né, onde é fechado aqui, por isso que a gente vai encontrar a área do círculo, né, porque ele tem o interior todo fechado. A fórmula para encontrar o círculo, a área do círculo, é sempre π raio ao quadrado. O valor do π é sempre o mesmo, aqui está em 3,14. Esse não é um valor exato, é um valor aproximado, que é o que a gente costuma utilizar. Então, tu sempre vai usar este valor em áreas de círculos, certo? Então, a gente sempre vai precisar do quê? Do valor do raio. Lembrando, né, que o diâmetro é o dobro do valor do raio. Se eu dou o diâmetro, tu pega a metade, que é o raio, e substitui ali e resolve normalmente. Então, vamos ver aqui, ó. Qual é a área de um círculo de raio 3 centímetros? Então, observem que o π 3,14, o raio 3 ao quadrado, primeiro se faz a potência, que vai dar 9, e depois se multiplica pelo valor do π, tá bom? Então, a área deu 28,26 centímetros quadrados. Revisando o que nós vimos então hoje, nós temos o seguinte: triângulo, base vezes altura e divide ao meio, quadrado, lado vezes lado ou lado ao quadrado, losango, diagonal vezes diagonal e divide ao meio, retângulo, base vezes altura, trapézio, soma as duas bases, multiplica pela altura e divide ao meio, e o nosso círculo, π raio ao quadrado. Aqui, só para a gente ver se entendeu direitinho, vamos relacionar a figura à sua fórmula correspondente da área, tá bom? Então, percebam, ó, aqui eu tenho retângulo, triângulo, círculo, losango, trapézio, paralelogramo e o quadrado. Como é que vai ficar? Então, vai ficar assim, ó. Quem é que tem a área lado ao quadrado? O quadrado. Tem duas figuras que se resolvem da mesma maneira, que é multiplicando base por altura, que é o nosso retângulo e o nosso paralelogramo. O que tem diagonal vezes diagonal é o nosso losango, né? E depois divide ao meio. O que tem que somar as bases primeiro e depois multiplicar pela altura e dividir ao meio é o nosso trapézio, né? O que tem o π só pode ser o nosso círculo. E o triângulo é base por altura
e divide ao meio. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo é bem importante, tá bom? Até a próxima!